Bom dia, nono ano, tudo bem? Hoje nós vamos aprender pronomes demonstrativos. O que são pronomes demonstrativos? Pronomes demonstrativos são aqueles pronomes que indicam a posição de um ser em relação às pessoas do discurso. E quais são as pessoas do discurso? Primeira pessoa, quem fala, segunda pessoa, com quem se fala, e terceira pessoa, de quem ou de que se fala, situando no espaço ou no tempo. Quais são os pronomes demonstrativos que existem? Bom, existem os pronomes demonstrativos que são variáveis e existem os pronomes demonstrativos que são invariáveis. Os pronomes demonstrativos variáveis são aqueles que apresentam flexão, que sofrem flexão, gênero, número. E os pronomes demonstrativos invariáveis são aqueles que o próprio nome diz, in, significa não, não variam, não flexionam. Então, vamos lá. Pronomes demonstrativos de primeira pessoa. Este, esta, estes, estas. E isto. Pronomes demonstrativos de segunda pessoa. Esse, essa, esses, essas, isso. Pronome demonstrativo de terceira pessoa. Aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Emprego dos pronomes demonstrativos em relação ao espaço. Os pronomes demonstrativos podem ser utilizados para indicar a posição espacial de um ser em relação às pessoas do discurso. Quais pessoas do discurso? Primeira, segunda e terceira pessoas do discurso. Os demonstrativos de primeira pessoa, este, esta, estes, estas, isto, indicam que o ser está próximo à pessoa que fala. Vamos ver. Esta menina que está aqui ao meu lado se chama Lúcia. Observe que o ser está próximo da pessoa que fala. Este livro que trago comigo é um romance. O livro está perto da pessoa que está falando. Isso que eu tenho nas minhas mãos é uma chave. Então, observem que a chave está perto da pessoa que está falando, não é isso? Então, por isso foram usados pronomes de primeira pessoa. Esta, este, isto. Os pronomes demonstrativos de segunda pessoa, esse, essa, esses, essas, isso, indicam que o ser está próximo à pessoa com quem se fala. Observem. Essa menina que está aí ao seu lado se chama Lúcia. Então, o ser menina está próximo, né, da pessoa com quem se está falando. Esse livro que tu trazes contigo é um romance. Então, o livro está próximo da pessoa com quem se está falando, a quem se está se dirigindo. Isso que você tem nas mãos é uma chave. Então, observe que a chave está próximo da pessoa com quem se está falando. Por isso, foi empregado o pronome demonstrativo de segunda pessoa. Essa, esse, isso. Os demonstrativos de terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, indicam que o ser está distante dos interlocutores, está distante da pessoa que fala e distante da pessoa com quem se está falando, com quem nós falamos. Aquela menina que estuda na outra sala se chama Lúcia. Observem que o ser menina está distante da pessoa que fala e da pessoa com quem se está falando. Aquele livro que está lá na biblioteca é um romance. O livro está distante da pessoa que fala e da pessoa com quem se fala. Aquilo que está ali nas mãos do Pedro é uma chave. Então, o objeto a respeito do qual
se fala está distante da pessoa que fala e da pessoa com quem se está falando, tá certo? Então, a chave está distante de quem fala e distante das pessoas com quem se está falando. Os pronomes demonstrativos são importantes elementos de coesão entre as ideias de um texto, que podem estabelecer relações entre as partes do discurso, ao fazerem referência ao que já foi dito ou ao que será dito. Olha como é fácil. Vamos ver? Nós vamos usar os pronomes demonstrativos esse, essa, esses, essas, isso, que são pronomes de segunda pessoa, para fazerem referência a algo que já foi dito no discurso. Então, vamos ver o exemplo. A terra do espaço é azul. Essa visão faz dela quase uma poesia concreta. Então, o pronome essa, que é um pronome de segunda pessoa, retoma a ideia que foi dita anteriormente, de que a terra do espaço é azul. Então, essa visão, que visão? A de que a terra do espaço é azul, faz dela quase uma poesia concreta. Então, o pronome demonstrativo essa, de segunda pessoa, faz referência a algo que já foi dito no discurso. Já foi dito anteriormente. Este, esta, estes, estas, isto, são pronomes de primeira pessoa. Fazem referência a algo que ainda vai ser dito no discurso, né? Então, vamos lá. Espero sinceramente isto. Isto é um pronome de primeira pessoa. Então, observem, hein? Agora que eu vou dizer o que seria isto que eu espero sinceramente. Que sejam chamados os melhores. Então, observe que foi usado o pronome demonstrativo isto, de primeira pessoa, para fazer referência a algo que ainda vai ser dito. Estas são algumas qualidades de um bom texto. Coesão, clareza, concisão e coerência. Estas é um pronome de primeira pessoa. No discurso, essa palavra foi usada para fazer referência a algo que ainda vai ser dito. Então, quando disse estas são algumas qualidades de um bom texto, essas qualidades foram citadas depois lá no discurso, né? Coesão, clareza, concisão e coerência. Então, essas que é um pronome de primeira pessoa faz referência a algo que ainda vai ser dito no discurso. Emprega-se esta, pronome de primeira pessoa, em oposição àquela, pronome de terceira pessoa, para se fazer referência a dois elementos citados anteriormente. Esta se refere ao mais próximo, ou seja, ao último elemento citado. Aquela se refere ao mais distante, ou seja, ao primeiro elemento citado. Vamos ver o exemplo? Matemática e literatura são matérias que me agradam. Esta me desenvolve a sensibilidade, aquela, o raciocínio. Então, observem, esta é um pronome demonstrativo de primeira pessoa que retoma o termo que está mais próximo no discurso. No caso aí, o termo literatura, que é o termo, o último citado aí no discurso foi literatura. Então, o termo que está mais próximo. Então, esta retoma o termo literatura. Aquela retoma no discurso o termo mais distante. Aquela é o pronome demonstrativo de terceira pessoa. Está retomando, no caso, aí, o termo matemática, que foi o primeiro elemento citado no discurso. Certo? Então, eu uso esta, que é o pronome de primeira pessoa, pode ser esta, este, né? Depende do contexto, para retomar o termo que está mais próximo. E uso aquela, aquele, vai depender do contexto, para retomar o termo que está mais distante, o termo que foi citado primeiro no discurso. Emprego dos pronomes demonstrativos em relação ao tempo. Nós vamos usar os pronomes demonstrativos de primeira pessoa
este, esta, estes, estas, isto, para situar algo ou alguém em relação ao momento em que se fala, ou seja, em relação ao tempo presente. Então, neste ano, muitas missões espaciais estão ocorrendo. Observem que a palavra neste é a contração da preposição em, mais o pronome este. Observem que, nesse contexto, foi usado o pronome de primeira pessoa para indicar um tempo presente. Neste ano, muitas missões espaciais estão ocorrendo. Então, ocorre no momento em que se fala. Esse, essa, esses, essas, isso situam algo ou alguém no passado ou no futuro próximo de quem fala ou escreve. Então, nós usamos o pronome de segunda pessoa, os pronomes de segunda pessoa, esse, essa, esses, essas, isso, para situarem algo ou alguém no passado ou futuro próximo, tá? De quem fala ou escreve. Vamos ver. Nesses últimos anos, foram realizadas muitas pesquisas espaciais. Mais uma vez, olha, nesses é a união da preposição em, mais o pronome esses, que é um pronome de segunda pessoa. Observem que esse pronome está fazendo referência a um tempo passado, né? Um tempo passado não muito distante. Então, olha, nesses últimos anos foram realizadas muitas pesquisas espaciais. Não pode chover no próximo sábado, pois nessa noite será lançado um foguete da estação espacial. Nessa, mais uma vez, em mais essa, contração da preposição em, mais o pronome demonstrativo essa. Observem que foi usado o pronome de segunda pessoa para fazer referência a um futuro próximo. Não pode chover no próximo sábado. Olha aí, é um futuro próximo, pois nessa noite será lançado um foguete da estação espacial. Aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo. São pronomes de terceira pessoa. Quando nós vamos usar esses pronomes de terceira pessoa em relação ao tempo? Esses pronomes situam algo ou alguém em um tempo distante do momento em que se fala. Veja, aquele dia em 1969 em que a TV mostrou o ser humano na Lua. Observem a referência aí ao tempo, né? Indica um tempo passado distante, não é? Distante do momento em que se fala. Então, por isso foi usado o pronome demonstrativo de terceira pessoa. No caso aí, aquele.